Olá, gente. A paz do Senhor Jesus. Para quem não me conhece, prazer, meu nome é Daiane. O vídeo de hoje eu vou estar falando sobre a parábola do semeador. Que Deus ele tem ministrado isso em meu coração há um tempo atrás e eu gostaria de compartilhar com vocês. Eu quero que vocês abram as suas Bíblias. Abram as suas Bíblias em Mateus capítulo 13, versículo do 1 até o 23. Lembrando que a gente vai ler somente os versículos 3 até o 8 e o 18 até o 23, tudo bem? E falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na, e outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante. E logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas, vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, uma a 100, outra a 60 e outro a 30. Terminamos aqui o versículo 8. Agora vamos pular para o versículo 18, que diz assim: Escutai vós, pois, a palavra do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino, e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Porém, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra, e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração, e chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra, e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra, e dá fruto, e um produz 100, outro 60 e outro 30. Amém? Vamos lá, então, o contexto, da parábola do semeador. Eu vou estar separando em sementes e o que cada semente ela representa na nossa vida. Vamos começar aqui primeiro com o versículo 4. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. Vamos ver o que Jesus fala em relação a esse versículo, que diz assim: Escutai vós, pois, a palavra do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino, e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Esse é o que foi semeado ao pé do caminho. Ou seja, alguém ouve a palavra do reino, mas não compreendeu, ela não entendeu, acabou não buscando. E aí vem o maligno e arrebata o que foi semeado no coração. O que foi semeado no coração? O que seria a semente? A semente seria a palavra de Deus. A semente seria o evangelho, né? O evangelho sendo pregado para essa pessoa, né? E a terra somos nós, né? Então, vamos lá. Então, de primeira mão, mostra o que a gente tem que tomar cuidado e que a gente precisa se aprofundar mais na palavra se a gente quer mesmo estar com Jesus, se a gente quer renunciar nossas vidas para estar com Ele. Versículo 5 diz assim: E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra profunda. Vamos ver o que Jesus fala sobre essa semente, que está no versículo 20. Porém, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. Antes é de pouca duração, e chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. Então, seria uma pessoa que emotiva, uma pessoa que recebeu a palavra,
se emocionalizou, né, com essa palavra. Porém, quando vem o dia mau, essa pessoa desiste da palavra de Deus. Então, essa semente caiu em pedregais, em, em pessoas que observam a palavra, porém com emocionalismo, e quando vem o dia mau, esquece da palavra. Isso mostra que a gente tem que tomar cuidado com o emocionalismo, né? Porque a palavra de Deus não é sobre emocionalismo, mas a palavra é uma palavra que salva, é uma palavra que cura e é uma palavra que liberta também. Então a gente não pode levar como emocionalismo, amém? Vamos lá, gente, no versículo 7 agora, diz assim: E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. Vamos ver o que Jesus fala sobre essa palavra no versículo 22. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados desse mundo e a sedução de riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. O que Deus está falando aqui, o que Jesus está falando aqui, que essa pessoa, ela recebeu a semente, recebeu o evangelho, a palavra de Deus no coração, só que a pessoa, muitas vezes, a gente até esquece da palavra e a gente se preocupa mais com coisas terrenas desse mundo. Então, assim, isso mostra que as riquezas, tudo aquilo que é terreno, a gente a gente acaba se preocupando porque a gente vive nessa terra, né? A gente tem contas para pagar, a gente tem coisas para fazer. Só que isso não pode deixar que a gente não possa se preocupar demais, excessivamente com as coisas terrenas desse mundo, mas que a gente venha se preocupar mais com aquilo que é eterno. Que o que foi semeado entre espinhos, muitas vezes acaba esquecendo da palavra de Deus, acaba esquecendo de entregar as ansiedades nas mãos de Deus. Nós temos muito esse defeito. Eu falo por mim, eu tenho esse defeito. Muitas vezes eu não quero entregar as minhas ansiedades para Deus. E aí que tá o perigo, irmãos, porque a gente precisa descansar no Senhor, a gente precisa entregar tudo nas mãos do Senhor. Não que a gente fique deitado, né? Pelo amor de Deus, que a gente não fique sem fazer nada, né? Mas que a gente venha ter um coração tranquilo, uma mente em paz, sabe? Que a gente venha se preocupar menos com aquilo que é terreno e se preocupar mais com aquilo que é eterno, com aquilo que a nossa alma anseia, que é a palavra de Deus, que é Jesus. Então a gente tem que estar transbordando nessa palavra, irmãos. A gente tem que estar se preocupando, porque Jesus ele está voltando. Então que a gente não possa dormir, mas que a gente possa estar atentos e que a gente venha se preocupar com as palavras do Senhor, com as coisas que são do eterno. Versículo 8. E outra caiu em terra boa, e deu fruto, um a 100, um a 60 e outro a 30. Vamos ver o que Jesus fala no versículo 23. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra, e dá fruto. E um produz 100, outro 60 e outro 30. Então, quem seria essa pessoa, né? Quem seria essa terra boa? Seria aquela pessoa que ouviu a palavra, compreendeu o que está sendo falada. Ela foi transformada por essa semente. Essa semente, ela gerou raízes profundas. Ela foi se desenvolvendo junto com a palavra de Deus e produziu fruto. É uma pessoa que recebeu essa semente. E essa semente caiu em terra boa. Então, gente, é isso. E aí uma reflexão que eu tenho para cada um de vocês, cada um de nós, inclusive, qual semente, qual terra nós estamos sendo? Nós estamos sendo uma terra que está em pedregais, uma terra que está entre espinhos, ou uma terra boa, que recebe a palavra e que cria raízes profundas em Deus? Que tipo de terra nós estamos sendo? Essa reflexão que eu tenho para você hoje, essa reflexão que eu tenho para mim hoje. Que a gente venha ser, irmãos, terra boa.
Que a gente venha ser terra boa, porque a terra boa, ela cria raízes fortes e ela começa a nascer segundo a palavra de Deus, começa a nascer, criar galhos, criar folhas e criar frutos, dar frutos para Deus. Porque quando dá frutos, vai dar em abundância. E que os nossos frutos não sejam frutos ruins, amargosos, mas que os nossos frutos venham ser bons. Amém, irmãos? Então você que é cristão, seja terra boa. Você que não é, receba essa palavra e comece a ser, e que essa palavra venha a ser plantada no seu coração, criar raízes fortes. Não porque eu estou falando, mas é porque está escrito aqui na palavra que devemos ser terras boas. Então, você que não é cristão, caiu aqui de paraquedas, seja essa terra boa também. Vá crescendo aos poucos com Jesus. E Jesus, ele vai te direcionar. Tá certo? É só você se arrepender verdadeiramente dos seus pecados, uma mudança de vida e fazer tudo conforme a vontade de Deus. Porque uma vez que a gente faz a vontade de Deus, a gente não vive mais pra gente, mas a gente vive pra Jesus. É como diz na palavra, já estou crucificado com Cristo. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então deixa Jesus viver em você. Amém? Reflita sobre essa palavra e que Deus te abençoe. E até o próximo vídeo. Tchau!